Boa noite, meu nome é Arthur e hoje falaremos sobre 3 hipóteses muito importantes para o nosso direito tributário: a suspensão da exigibilidade, a extinção e a exclusão do crédito tributário. A explicação completa dessas figuras jurídicas está tutelada no nosso Código Tributário Nacional. E é fundamental entender que o crédito tributário, uma vez regularmente constituído, só pode ser modificado, extinto ou ter sua exigibilidade suspensa ou ser excluído nos casos taxativamente previstos em lei. Vamos falar primeiro sobre a suspensão da exigibilidade do crédito tributário. A suspensão da exigibilidade é uma fase temporária em que o fisco fica impedido de praticar os atos de cobrança ou de coerção contra o contribuinte, mas a obrigação principal subjacente permanece. As circunstâncias que modificam não afetam a obrigação tributária que deu origem ao crédito. Porém, durante a suspensão, o contribuinte adquire o direito de obter a certidão positiva de débitos com efeitos de negativa. É importante notar que a suspensão da exigibilidade não dispensa o cumprimento das obrigações acessórias, dependentes da obrigação principal. As hipóteses de suspensão do crédito tributário estão listadas no artigo 151 do Código Tributário Nacional, quais sejam: a moratória, que consiste na prorrogação do prazo de vencimento do tributo, pode ser concedida em um caráter geral, por lei da pessoa jurídica competente para instituir o tributo, ou em caráter individual, por despacho da autoridade administrativa, se autorizada por lei. O segundo é o depósito do seu montante integral. Essa suspende a exigibilidade desde que seja efetuada em dinheiro no valor total exigido pelo fisco. O depósito é um direito subjetivo do contribuinte para obter a proteção enquanto discute o débito. A terceira, que são 2 na verdade, são as reclamações e os recursos nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo, pois, quando apresentados tempestivamente, é claro, na esfera administrativa, colocam a exigência fiscal sob revisão, suspendendo a exigibilidade do crédito. Em quarto, também temos a concessão de medida liminar em mandado de segurança e também, em quinto, a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada em outras espécies de ação judicial. No entanto, o simples ajuizamento de uma ação judicial por si só não suspende a exigibilidade do crédito, ou seja, a tutela deve ser deferida. Também temos o parcelamento, que é considerado uma espécie de moratória. O pedido de parcelamento implica na confissão da dívida. O parcelamento, salvo indisposição legal em contrário, não exclui a incidência de juros e multas. Falando agora sobre a extinção do crédito tributário, ela representa o fim definitivo do crédito tributário, cessando a possibilidade de cobrança. As modalidades de extinção do crédito tributário, conforme o artigo 156 do CTN, são: a primeira delas, o pagamento, que é o modo ordinário da satisfação do crédito tributário. A segunda é a compensação. A lei pode autorizar a compensação de um crédito tributário com o crédito líquido e certo vencido ou vencendo do sujeito passivo, ou seja, do contribuinte, contra a fazenda pública. Também temos a transação, que permite ao sujeito ativo e passivo celebrar um acordo mediante concessões mútuas para determinar o litígio e extinguir o crédito. Também temos a remissão, que é o perdão total ou parcial do crédito tributário, que é concedido por lei, e o despacho fundamentado, podendo considerar a situação econômica do sujeito passivo, a diminuta importância do crédito, entre outros fatores.
Em quinto, também temos a prescrição e a decadência. A decadência, como se sabe, extingue o direito da Fazenda Pública de constituir o crédito tributário, o direito de lançar, geralmente no prazo de 5 anos. Já a prescrição extingue a ação para cobrança do crédito tributário após a constituição definitiva, também em 5 anos. O sexto é a conversão de depósito em renda. Ocorre quando um depósito é feito para suspender a exigibilidade. Quando esse fato é julgado procedente em favor da Fazenda Pública. Também temos o pagamento antecipado e a homologação do lançamento, que é aplicável a tributos sujeitos por lançamento por homologação, como por exemplo o imposto de renda. O pagamento antecipado extingue o crédito sob a condição resolutória da ulterior homologação. Também existe a hipótese da homologação tácita, que ocorre em 5 anos contados do fato gerador, extinguindo definitivamente o crédito, salvo se comprovado dolo, fraude ou simulação. Em oitavo item, também temos a consignação em pagamento, que dá judicialmente quando o sujeito passivo se propõe a pagar o crédito, mas é impedido por recusa de recebimento do fisco ou de exigência de pagamento de outro tributo / penalidade ou exigência de tributo idêntico por mais de um ente. Também temos a nona hipótese, que é a decisão administrativa irreformável. Nessa decisão, na esfera administrativa, não pode ser mais objeto de ação anulatória. Temos também a decisão judicial transitada em julgado. E também, por fim, a dação em pagamento em bens imóveis, que extingue o crédito na forma e condições estabelecidas em lei. Agora nós temos a hipótese de exclusão do crédito tributário. A exclusão pressupõe que a obrigação tributária principal tenha surgido, mas impede a sua constituição do crédito pelo lançamento e a sua exigibilidade. A exclusão do crédito tributário não dispensa o cumprimento das obrigações acessórias. As causas da exclusão do crédito tributário, conforme o artigo 175 do CTN, são apenas duas. A primeira delas é a isenção. É um favor legal que, embora pressuponha a incidência de uma norma tributária impositiva, dispensa o contribuinte de apurar e cumprir a referida obrigação principal. No entanto, ela depende de lei específica que a defina e também suas condições e requisitos. Também temos a anistia, que se refere exclusivamente à exclusão do crédito tributário decorrente de infrações à legislação tributária, ou seja, perdoa as penalidades pecuniárias, multas. A anistia se aplica somente às infrações já cometidas. Agora, eu vou passar aqui alguns casos hipotéticos para cada instituto: a suspensão, a extinção e a exclusão do crédito tributário. Bom, o primeiro exemplo é de suspensão do crédito tributário, conforme o artigo 151 do CTN. É um caso de moratória individual. Pense, por exemplo, uma prefeitura concede moratória individual para pequenos comerciantes afetados por uma grande enchente. João, lojista, tem o IPTU aberto, mas ao ser contemplado com a moratória, a exigibilidade do seu imposto fica suspensa pelo prazo de 12 meses, sem cobrança de juros no período afetado. Pense no segundo caso agora, num depósito de montante integral. Esse é fácil, né? Maria recebe a cobrança do imposto de renda de pessoa física que considera indevida. Para discutir a validade da cobrança, ela ingressa com uma ação judicial e realiza o depósito integral do valor exigido. Com isso, a exigibilidade do crédito fica suspensa enquanto durar o processo. Agora vamos falar sobre uma hipótese de extinção do crédito tributário nos termos do artigo 156 do CTN. O primeiro caso é o caso de pagamento.
Uma empresa de transporte recebe um auto de infração de ICMS de 150 mil reais. Ela quita o débito dentro do prazo e apresenta o comprovante. Logo, o crédito fica extinto pelo pagamento, encerrando a relação jurídica. No segundo caso, temos a prescrição. Na prescrição, a Receita Estadual constitui o crédito de IPTU contra Carlos, mas não executa a dívida no prazo de 5 anos. Passado esse prazo, nenhuma cobrança efetiva ocorre a prescrição, extinguindo o crédito tributário. Agora sobre as hipóteses de exclusão do crédito tributário, conforme o artigo 175 do CTN. No primeiro caso, é um caso de isenção, já que temos só duas hipóteses. Ana comprou um imóvel destinado exclusivamente a um projeto de habitação de interesse social. A legislação municipal prevê isenção de IPTU para esse tipo de imóvel. Dessa forma, o tributo nem chega a ser constituído. Caso número 2 é o caso de anistia. Uma empresa de pequeno porte atrasou o pagamento do imposto de ISS por dificuldades financeiras. A Prefeitura, para incentivar a regularização das empresas locais, edita lei concedendo anistia das multas moratórias relativas ao atraso. Assim, essas penalidades são excluídas do crédito tributário. Bom, gente, eu finalizo essa aula aqui ressaltando a importância do estudo da suspensão da exigibilidade, da extinção e da exclusão do crédito tributário, tanto para o nosso ordenamento jurídico, quanto para a nossa prática na advocacia. Por quê? Porque muitas das vezes o nosso cliente ele precisa receber uma certidão negativa de dívida ou uma certidão positiva com efeito de negativa para fins de licitações, para fins comerciais, para fins de ingresso no concurso público e tendo um crédito ali que está sendo executado ou um crédito que está em aberto, esse cliente ele pode ter um grande prejuízo financeiro e na sua vida social também. Dessa forma, é importante a gente estudar e buscar também o conhecimento das prerrogativas e dos direitos dos nossos clientes.